Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos aqui no Pautalk, também no Facebook, quem estiver nos acompanhando neste momento. Muita paz e um grande abraço. Nós estamos iniciando então com a pergunta 936, né? E nós vamos fazer a nota de Kardec a respeito dessa pergunta, tá? Só lendo rapidinho para a gente se situar. Nós estamos falando da perda de entes queridos, tá? O item, né, é perda dos entes queridos. Nós estamos no capítulo 1º das penas e gozos terrestres, da parte 4ª do Livro dos Espíritos, tá? Então, lendo rapidinho aqui, só para a gente se situar. A perda dos entes que nos são caros não constitui para nós legítima causa de dor, tanto mais legítima quanto é irreparável e independente da nossa vontade? Essa foi a pergunta. Aí a resposta curtinha aqui, né? Essa causa de dor atinge assim o rico como o pobre. Representa uma prova ou expiação. É comum e comum é a lei. Tendes, porém, uma consolação em poderdes comunicar-vos com os vossos amigos, pelos meios que vos estão ao alcance, enquanto não dispondes de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Não, isso aqui foi... Acabei lendo a 934, né? Desculpa, eu ia ler a 936, a 936 aqui, eu li a pergunta errada, desculpa. A pergunta aqui é: como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos que as causam? Aí resposta: o espírito é sensível à lembrança e às saudades dos que lhe eram caros na terra, mas uma dor incessante e desarrazoada o toca penosamente. Porque nessa dor excessiva ele vê falta de fé no futuro e de confiança em Deus e, por conseguinte, um obstáculo ao adiantamento dos que o choram e talvez a sua reunião com estes, né? Que é a falta de resignação, né? de compreensão, de fé. Então ele sente, né? Pelos familiares não estarem interpretando a morte, né? Como uma transição, na verdade, né? Então as pessoas acabam criando mais dificuldades, entendendo como um grande sofrimento, né? Que não é, na verdade, né? É apenas um distanciamento material, né? Então vamos lá, vamos para a nota de Kardec aqui. Estando o espírito mais feliz no espaço que na terra, lamentar que ele tenha deixado a vida corpórea é deplorar que seja feliz. Então a primeira coisa aqui que o Kardec nos chama a atenção é que a vida espiritual é uma vida mais feliz que a vida na Terra, né, pessoal? O espírito é mais feliz no espaço, né? Aqui no espaço espiritual, vamos entender, né? Não espaço material, a questão não é material, né? É uma questão dimensional aqui, né? Estando o espírito mais feliz no espaço que na Terra, lamentar que ele tenha deixado a vida corpórea é deplorar que seja feliz. Quer dizer, se nós queremos realmente a felicidade dos nossos entes queridos, nós não podemos achar ruim dele ter desencarnado. Por quê? Porque a vida espiritual é mais feliz do que a vida material, né? Bom dia, Cida, um abraço. Certo? Figuremos dois amigos que se achem metidos na mesma prisão. Ambos alcançarão um dia a liberdade, mas um a obtém antes do outro. Né? Seria caridoso que o que continuou preso se entristecesse porque o seu amigo foi libertado primeiro? É interessante o raciocínio do Kardec, né? Como se nós estivéssemos presos, e nós sabemos que estamos presos aqui na matéria, de certo modo, num corpo mais pesado, dentro de limitações espaço-temporais compreensíveis aqui na matéria. Aqueles que desencarnam, eles se libertam dessas limitações, não em absoluto,
mas eles se libertam, né, dos grilhões mais pesados da matéria, né? A gente sabe que a libertação de verdade é a libertação consciencial, é o desapego, é a amplitude de visão, não é? É a evolução que o espírito tem. Isso é que vai gerar uma libertação maior, né? Porque nós temos espíritos também na vida espiritual que desencarnaram, mas que estão presos à matéria ainda, não é? Então, desencarnar ou falecer não significa propriamente libertar-se de fato, né? Libertar-se de fato. O Sub-Zero, a libertação é na encarnação ou na erraticidade? Como assim, Sub-Zero? A libertação é na encarnação ou na erraticidade? A libertação, a evolução real, ela se dá em qualquer plano, né? A evolução real, ela se dá em qualquer plano, a melhoria se dá em qualquer plano. Por isso que não depende propriamente da gente desencarnar para a gente ser feliz. Quando Jesus falou, ó, a felicidade não é deste mundo, ele estava dizendo que não é do mundo de fora, é do mundo de dentro. Tanto que ele disse em outros momentos, o reino de Deus está em vós, não procureis alhures. O reino de Deus está em vós. Você pode estar desencarnado e você pode estar infeliz na erraticidade, né? E você pode estar encarnado e feliz. Ou você pode estar infeliz aqui também, ou feliz lá. Não depende do local propriamente, né? A gente sabe que no plano espiritual superior é possível uma felicidade mais ampla, claro. No plano espiritual superior é possível uma felicidade mais ampla do que na matéria. Por vários fatores que a gente compreende, né, pessoal? A liberdade do espírito, a beleza do local, a bondade das pessoas, a vibração é diferente no plano superior, né? Mas nós devemos ser felizes aqui também. Se nós não conseguimos ser felizes aqui, nós seremos lá também, né? Nós temos que começar hoje a estruturar a nossa felicidade, né? Porque senão o pessoal que fala, quando eu chegar lá no plano espiritual eu vou ser feliz. Aí provavelmente não será. Porque vai ficar arrependido, por que eu não fui feliz lá na Terra, eu perdi tempo lá na Terra, eu deixei de amar, deixei de ajudar, Aí a pessoa vai ficar lá se sentindo culpada no plano espiritual. Então, a felicidade está dentro de nós, né? O reino de Deus está em nós, né? A Jane colocou, o nosso interior vai junto com a gente para qualquer lugar, verdade, né? Por isso que a gente pode mudar de casa, pode mudar de cidade, de país e estar infeliz, né? Ou está feliz. Por quê? Porque leva consigo as suas conquistas pessoais, né? O bem-estar, a harmonia, a paz de consciência que já conseguiu conquistar, né? A Maria, podemos ser aqui mesmo, da maneira que vemos as coisas, né? Né, Maria? Para se ter uma boa morte é preciso ter uma boa vida. Isso. E se ter uma boa vida não é não é viver na flauta, né, Maria? Ter uma boa vida aqui é viver de forma consciente e fazer o bem para nós e para os outros, né? Não é ter aquela boa vida do jeito que a gente está acostumado a entender, né? Enfrentar as dificuldades, superá-las, né? Joel, tem gente que acha que será feliz quando se aposentar. Pois é. São as armadilhas do ego, né? O ego ele é um hábil dissimulador de propósitos. Então ele fica sempre jogando para certas situações, quando, se acontecer tal coisa, quando acontecer, isso aí é a armadilha do ego, tá? Tentando condicionar o nosso aprimoramento, a nossa felicidade e tal, quando acontecer, para postergar, para não fazer agora, para não refletir agora, para não mudar agora. Então o ego fica dissimulando esses propósitos aí de postergar as coisas, né? Idealizando as coisas que nunca chegam, na verdade, né? Fica só no sonho, né? Certo.
O Mai está dizendo, mas será que sabemos realmente o que é fazer o bem? As pessoas confundem muito dizer sim, ser bonzinhos, como fazer o bem. Então, por isso, Mai, que nós estamos estudando aqui todos os dias, né? Por isso que essa salinha está aberta todos os dias, para que a gente possa discernir, aprender a discernir, né, Maria? Vários estudos, vários exemplos, né? Várias reflexões para que a gente aprenda a discernir. Então, isso é fundamental, tá? Para que a nossa ação ela possa ser mais equilibrada, mais consciente e mais produtiva. Vamos dizer. Ô Maria, que dia que é o aniversário mesmo? Tá por esses dias aí, não é? Porque é em dezembro, né? Eu sempre esqueço aí. Nós estamos perto, hein? Foi dia 6 de dezembro? É? Olha só. Tem certeza? Então, parabéns para nós. Parabéns para essa linha. Fez 7 aninhos. Não é? Eu estava esquecendo do aniversário do centro virtual aqui, né? Então vamos continuar aqui. Então aquelas duas pessoas que estão presas, uma não vai ficar triste porque a outra se libertou, né? Se for amigo de verdade, se quer o bem mesmo, se ama o seu companheiro, no sentido de querer o melhor para ele, nós vamos querer que ele esteja bem, liberto, né? De todas as amarras, tá? Não haveria de sua parte mais egoísmo do que afeição em querer que do seu cativeiro e do seu sofrer partilhasse o outro por igual tempo? Né? O mesmo se dá com dois seres que se amam na terra. O que parte primeiro é o que primeiro se liberta, e só nos cabe felicitá-lo, aguardando com paciência o momento em que a nosso turno também o seremos. Né? Então as pessoas que se partem, pessoal, é da mesma forma. As pessoas que se partem, as pessoas que partem, né? As pessoas que partem, elas representam essas que estão se libertando da matéria e que nos cabe nos felicitarmos, né, com a sua libertação. É sempre difícil a gente ver, às vezes o velhinho lá está doente, não aguenta, mas viveu uma vida inteira de sacrifícios, de sofrimentos, de dificuldades para manter a família, para pagar as contas, né? Às vezes um corpo doente que vai se arrastando, né? Vai perdendo a vitalidade, e os familiares morrendo de medo que a pessoa se vá, né? Morrendo de medo que a pessoa se vá. Só mesmo, né? Só mesmo o desconhecimento da vida espiritual, só mesmo o desconhecimento da continuidade da existência, da transitoriedade da vida física, que nos faria ter essa atitude, né? Se nós dizemos amar os nossos familiares, né? Então acaba sendo um contrassenso. A gente quer reter a pessoa numa situação de sofrimento, né? Então, aí é difícil, né? É o egoísmo da nossa parte, né? Façamos ainda a este propósito outra comparação. Tendes um amigo que junto de vós se encontra em penosíssima situação. Sua saúde ou seus interesses exigem que vá para outro país, onde estará melhor a todos os respeitos. Deixará temporariamente de se achar ao vosso lado, mas com ele vos correspondereis sempre. A separação será apenas material. Desgostar-vos-ia o seu afastamento, embora para bem dele? Quer dizer, uma outra situação aí que a gente frequentemente tem que lidar também, de algum familiar ou algum amigo ter que mudar ou de cidade ou de país para uma outra situação que vai ser melhor para ele, né? A gente ficaria triste por ele buscar uma situação que vai ser melhor para ele, né? Então não dá para a gente pensar dessa forma, né? Até dá para entender que a gente fique um tanto triste,
Dá para entender, né? Por nos privarmos da sua companhia, nós gostamos da pessoa, tal, né? Agora, se a gente quer mesmo o bem da pessoa e sabe que para ele vai ser melhor, não tem como a gente ficar querendo limitar a vida da pessoa, né? Pelas provas patentes que ministra da vida futura, da presença em torno de nós, daqueles a quem amamos, da continuidade da afeição e da solicitude que nos dispensavam, pelas relações. Peraí um pouquinho, pessoal. Apareceu um negócio aqui diferente. Peraí. De novo aqui, né? Pelas provas patentes que ministra da vida futura, né? Através das comunicações, né? As provas patentes que vêm da vida futura, né? Da presença em torno de vós, daqueles a quem amamos, da continuidade da afeição e da solicitude que nos dispensavam, pelas relações que nos faculta manter com eles, a doutrina espírita nos oferece suprema consolação, por ocasião de uma das mais legítimas dores, né? Da morte, né? Da separação da morte física. Tá? Então, diante dessa dor legítima, existe uma consolação poderosa, que é a consolação que a doutrina espírita nos dá, seja através das mensagens, da percepção da presença desses entes que continuam vivos na vida espiritual, tá? A continuidade da afeição, da solicitude, da relação que nós mantemos com eles através das comunicações mediúnicas, através dos sonhos, por exemplo, tá? Então, o Espiritismo nos ajuda muito. A gente percebe uma grande diferença entre o modo como as pessoas que acreditam no Espírito e no Espiritismo vivenciam a morte e como as pessoas que não acreditam vivenciam a morte. É bastante diferenciado, né? Jane, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, né? É verdade. Então, continuando aqui. Eu não sei se está aparecendo uma janela para... Está abrindo uma janela para vocês aí que fica abrindo no Pautalk aí, ou não. Depois vou ter que dar uma limpada no meu aqui, que tem um negócio que está abrindo diferente. Não? Tá. Vai ver que uma coisa aqui não está boa. Pera aí. Vamos ver se dá certo aqui. Acho que vai dar agora. Ok. Então vamos continuando com Kardec aqui, tá? Na nota da pergunta 936. Com o Espiritismo, não mais solidão, não mais abandono. O homem, por muito insulado que esteja, tem sempre perto de si amigos com quem pode comunicar-se. Impacientemente, suportamos as tribulações da vida. Tão intoleráveis nos parecem que não compreendemos possamos sofrê-las. Entretanto, se as tivermos suportado corajosamente, se soubermos impor silêncio às nossas murmurações, felicitar-nos-emos quando, fora desta prisão terrena, como o doente que sofre se felicita quando curado, por se haver submetido a um tratamento doloroso. Tá? Então, é isso aí, né? A gente costuma viver essas dificuldades da vida de uma forma impaciente, né? De uma forma impaciente. Porque nos parecem intoleráveis essas situações. Mas quando a gente começa a suportar corajosamente, olhando mais o lado bom do que o lado negativo, né? Confiando mais, tendo mais fé nas leis divinas, né? Mais confiança em nós mesmos, em tudo que nos cerca,
Então a gente acaba aprendendo a se felicitar, né? Mesmo diante das dores, das dificuldades, a gente passa a aproveitar, né? Inclusive a morte se transforma porta para a libertação, tá? Ok, pessoal, nós acabamos aqui esse tópico, né? Nós vamos pegar agora decepções, ingratidão e afeições destruídas, tá? Que é o próximo item aqui a ser estudado, tá? Pergunta 937. Para o homem de coração, as decepções oriundas da ingratidão e da fragilidade dos laços da amizade não são também uma fonte de amarguras? Tá? Então, para o homem de coração, para a pessoa que é sensível, né? Não é indiferente, né? Não é frio, mas para o homem de coração, as decepções oriundas da ingratidão e da fragilidade dos laços da amizade não são também uma fonte de amarguras? O que vocês acham, pessoal? Né? Todos nós podemos passar por essas dificuldades aí, né? As decepções, a ingratidão, né? Os problemas advindos da amizade, né? Porque os problemas acontecem não é com quem está longe de nós, viu, pessoal? É com quem está perto de nós. Porque quem está longe, né? Nem convive com a gente, não é? Então os problemas, na sua grande maioria, ocorrem com quem convive conosco. São com os nossos amigos, são com os nossos parentes. Jesus já deu o exemplo máximo para nós, que negação, indiferença, abandono, traição, isso tudo ocorreria com quem estivesse próximo. Ele foi o exemplo maior que nós temos, né? Seriam os amigos, seriam os companheiros, tá? Mas como entender então essa questão, né? Para o homem de coração, as decepções oriundas da ingratidão e da fragilidade dos laços da amizade não são também uma fonte de amarguras? Sim, né? A Sil colocou, a Maria também, né? Acreditamos que sim, né? Vamos ver aqui. Depende muito como a gente vive, como a gente interpreta essas decepções aí, né? Vamos ver a resposta aqui dos espíritos. São, ponto e vírgula. Porém, deveis lastimar os ingratos e os infiéis. Serão muito mais infelizes do que vós. Tá? Então vamos parar um pouquinho aqui. São, sim, realmente são. Causam decepções, causam tristeza, causam, tá? A todos aqueles que têm capacidade de sentir as situações, de perceber as situações melindrosas, às vezes, problemáticas. Realmente, são causa de sofrimento, né? Tá? Porém, deveis lastimar os ingratos e os infiéis. Serão muito mais infelizes do que vós. Veja bem, quando nós percebemos que alguém está errando, porque você ajudou, você fez tudo, né, para amparar aquela pessoa, para ajudar de todas as formas, e a pessoa está se mostrando ingrata, infiel à amizade que vocês vinham nutrindo, né, o respeito mútuo, tal, e a pessoa está meio que deixando de lado tudo isso e está aprontando alguma situação, né? Pior para a pessoa. Pior para a pessoa. É ruim para a pessoa. Uma coisa que a gente tem que compreender é que o mal, quando realmente está acontecendo um mal, a pessoa está cometendo um erro, o erro é de quem comete. O problema é de quem pratica o mal. Não é meu.
Tá? Eu sou responsável pelo que eu faço. Ah, mas a pessoa está falando mal de você. Mas problema da pessoa. Não é um problema meu. O meu problema é se eu estivesse falando mal da pessoa. Não é, pessoal? Uma coisa que a gente precisa entender. A gente vê tanta gente aflita porque alguém fez alguma coisa para ela. Fala, mas o problema é por que você está aflita porque a pessoa fez uma coisa para você? Você não precisava estar aflita. Ah, mas ela tá me vendo de uma forma negativa. Mas o problema dela se está te vendo de uma forma negativa. Cada um vê como deseja. Nós não temos poder sobre isso. Nós não temos poder sobre o que os outros falam. Nós não temos poder sobre o que os outros fazem. Não temos poder sobre isso. Isso que nós precisamos entender. Às vezes pessoas controladoras sofrem por querer controlar tudo que o outro faz, tudo que o outro fala. Mas aí é um problema nosso. Se nós somos muito controladores e queremos controlar tudo que os outros pensam da gente, tudo que os outros falam, tudo que os outros... Aí passa a ser um problema nosso. Mas até então, se a pessoa está errando com a gente, é um problema dela. É ela que vai ter que arcar com a consciência dela, com as atitudes dela. O meu problema é o que eu faço, né, Sil? É eu não fazer o que ela está fazendo. Se ela está falando mal de mim, que eu não fale mal dela. Se ela está tentando me prejudicar, que eu não a prejudique. É aí que Jesus nos ensinou, né? Naquela célebre passagem lá na sequência lá do Sermão da Montanha e tal, né? Quando ele fala as bem-aventuranças e tal, depois ele fala para nós orarmos pelos que nos perseguem, caluniam, fazermos bem aos que nos odeiam, tal, retribuir o mal com o bem, né? Então é aí que Jesus ensinou nessa passagem tão importante para a gente, né? Amar os inimigos, fazer o bem aos que nos odeiam, orar pelos que nos perseguem, caluniam, tal, né? Porque é um modo da gente extinguir o mal. Então nós não precisamos ficar aflitos. É só nós não entrarmos na frequência do mal, né? Ah, Miriam, mas o que eu faço, isso sim é responsabilidade minha. Isso, é isso aí, né? Então, é por isso que nós devemos lastimar os ingratos e os infiéis, né? Nós devemos lastimar o que eles estão fazendo, né? Embora nós não tenhamos controle sobre isso. Eles serão muito mais infelizes do que vós. Tá? Não quer dizer assim que você é melhor do que eles e eles vão sofrer mais do que você, não. Aqui é uma situação muito pontual em que de fato a pessoa está sendo ingrata, uma situação real aqui, e muito pontual, tá? Aqui não está implícita nenhum pensamento de falsa superioridade nossa, não, de forma alguma. Aqui é uma situação real, vamos supor que um filho está sendo ingrato com um pai, que realmente fez tudo pelo filho e tal, né? Então vamos lá. A ingratidão é filha do egoísmo e o egoísta topará mais tarde com corações insensíveis, como o seu próprio foi. Então a ingratidão é filha do egoísmo. Tá? E o egoísta topará mais tarde com corações insensíveis, como o seu próprio o foi. É da lei, né, pessoal, que a gente colha o que a gente semeou. É da lei que a gente colha conforme o que a gente semeou. Se nós semeamos o bem, a generosidade, a gratidão, né? A caridade, nós vamos colher os frutos compatíveis com essa semeadura. Né? Agora, se nós plantarmos indiferença, né? Se nós semearmos, né? Falta de caridade, se nós semearmos atitudes intolerantes, nós vamos colher os resultados compatíveis também, tá? A indiferença dos outros, a intolerância dos outros, tá? Então não tem jeito, né? A Maria, temos sempre que vibrar por eles, né? O maior sofredor não é aquele que está sofrendo de fato. O maior necessitado não é aquele que está sofrendo. O maior necessitado é aquele que está fazendo sofrer. Está fazendo os outros sofrerem. Né?
E esse é o maior necessitado de todos. Não é? Aquele que está sofrendo, ele já está voltando, ele já está melhorando. A gente aprende isso na obra do André Luiz, principalmente, né? Quem está sofrendo já está melhorando. Agora, o pior é aquele que está fazendo sofrer. Esse precisa mais oração do que aquele propriamente que está sofrendo, né? A orquídea, por isso, deveríamos nos esforçar para cultivar o bem, né? Um exemplo típico, né? Nós deveríamos orar muito mais pelos traficantes, pelas quadrilhas que desviam fortunas imensas do bem público, do patrimônio público, né? Nós deveríamos orar muito mais pelos políticos, ao invés de ficar vibrando negativamente. Deveríamos orar muito mais pelos dirigentes, pelos prefeitos, governadores, pelos psicopatas, né? Os doentes mentais de todos os matizes, criminosos. Nós deveríamos orar muito mais por esses todos, né? Que estejam eventualmente provocando mal social, criando, né, o mal-estar social, ao invés de criticarmos. Criticarmos significaria dar murros no vazio, significaria focalizar no mal ao invés de focalizar no bem, né? Nós podemos analisar, refletir, né, os próprios espíritos fazem isso, analisando criticamente certas situações, mas só para chamar a atenção para a necessidade de ajudarmos, de vibrarmos por essas pessoas, né? Para que eles mudem, né? Quando um assassino comete um crime hediondo, a gente fica penalizado com as vítimas e a gente começa a vibrar negativamente pelo agressor, né? Só que nós deveríamos ter uma atitude inversa, né? Nós deveríamos, na verdade, vibrar e orar por ambos, né? Mas muito mais por aqueles que fizeram, por aquele que cometeu o ato, porque ele é infinitamente mais infeliz do que a sua vítima, tá? A vítima a gente deve orar para que ela não se revolte, para que ela perdoe, para que ela não se revolte. E ao agressor nós devemos orar para que ele se arrependa e para que ele mude, né? O quanto antes, né? A orquídea, a crítica é vazia, sem conteúdo de crescimento, né? A Jane, o criminoso é um filho pródigo que está comendo com os porcos e precisa voltar para casa. Verdade, Jane. A Miriam, quantos destes criminosos estão tendo os primeiros contatos mais estreitos com a lei, com o que é certo, com o amor, né? Verdade. A gente ouve falar a respeito disso também, né? São muitas vezes os primeiros contatos até com a civilização. Não em todos os casos, logicamente, mas em alguns casos sim, né? Então vamos lá. A ingratidão é filha do egoísmo e o egoísta topará mais tarde com corações insensíveis, como o seu próprio foi. Lembrai-vos de todos os que hão feito mais bem do que vós, que valeram muito mais do que vós e que tiveram por paga a ingratidão. Quer dizer, quando a gente passar por isso, vamos lembrar das pessoas que eram muito melhores do que a gente e receberam também ingratidão e sarcasmo, ironia, abandono. Por que nós não podemos passar por isso? Somos melhores do que os outros? Muito acertadamente, a gente ouve aquela reflexão, né? Quando a gente pergunta, mas por que eu, né? Mas por que comigo? E a gente poderia perguntar, mas por que não eu? Por que não poderia ser comigo? Pode com qualquer outro e comigo não? Quer dizer, se fosse qualquer outro passando pela ingratidão, pela indiferença, aí não teria problema. Mas comigo não. Eu não posso passar por isso? Não é, né, Miriam? Então, às vezes a gente se acha meio à parte, meio superior à condição humana, e como se as dificuldades para nós fossem anomalias, que nós não deveríamos estar passando por isso.
Não, pessoal, a gente aprende com Joana de Ângeles que todos esses problemas aí fazem parte do organograma da nossa evolução. Os problemas humanos fazem parte da nossa evolução. Não são anomalias na nossa vida. São desafios, são oportunidades de crescimento. Tá? Então, por que não eu? Eu também estou aqui para aprender. Né? Então, pode acontecer comigo também. Né? Lembrai-vos de que o próprio Jesus foi, quando no mundo, injuriado e menosprezado, tratado por velhaco e impostor. E não vos admireis de que o mesmo vos suceda, com a pequena diferença de que Jesus já era um espírito puro e não havia nada que pagar. E nós estamos indo na pindaíba desgramada. E nós estamos indo na pindaíba desgramada, devendo para todo mundo. Estamos com o nome no Serasa espiritual. Nós estamos com o nome no Serasa, no CEPROC, no tá? Espiritual. No Banco Divino nós estamos devendo até as... né? Estamos devendo tudo. Então, pessoal, seria vaidade nossa acharmos que nós não merecemos, mas eu não mereço. Eu só faço bem para todo mundo, né? Pois é, talvez hoje a gente só faça o bem, né? Ou procure só fazer o bem, mas e a nossa conta, ela não é só de hoje, né? Nossa conta vem de milênios e milênios, né? A Jane, às vezes, quanto mais evoluído, maior o desafio, né? A tendência é essa, né, Jane? A tendência é quanto maior a evolução, quanto maior o preparo, maior o desafio, né? Por quê? Porque missões mais difíceis, atividades, né, não podem ser atribuídas a pessoas, não podem ser dadas e concedidas a pessoas despreparadas absolutamente. Né? Então é da lei que a gente seja submetido conforme as nossas possibilidades. Né? Mas Jesus teve que passar por tudo isso, imagina só, né? Imagina só. Vamos lá. Seja o bem que houverdes feito a vossa recompensa na terra, e não atenteis. Olha, seja o bem que houverdes feito a vossa recompensa na terra, e não atenteis no que dizem os que hão recebido os vossos benefícios. Ok, então vamos pegar aqui, ó. Seja o bem que houverdes feito a vossa recompensa na terra. Tá? Então a sensação de fazer o bem, o bem-estar de ter atitudes boas, seja a nossa recompensa. Né? E não atentemos, não nos preocupemos com o que dizem os nossos beneficiários. Se houverem, né? Se nós estivermos fazendo bem e colhendo o mal ou colhendo a ingratidão, não prestemos atenção nisso. Não prestemos atenção nisso. Às vezes tem aquela situação assim, eu não vou mais ajudar não. Eu ia lá na favela, ia lá na periferia, levava lá a cesta básica e tal, mas as pessoas nem obrigado não falavam. Eu não vou fazer mais nada, não vou ajudar mais não. Né? Tem essa situação, né, que a gente ouve às vezes, né? Só que aí é como se nós mesmos estivéssemos deplorando o bem que nós fizemos, por estarmos condicionando o bem que nós fizemos à simples gratidão das pessoas, à retribuição das pessoas de alguma forma. E quando a gente não tem essa retribuição, essa gratidão, né, essa consideração, aí como se não tivesse valido o que eu fiz, ora, é sinal que eu não acreditava no que eu estava fazendo. É sinal que não era só para receber obrigado, né, Jânio? E não que ele tinha um valor em si mesmo. Que ele não, né, eu estou dizendo que ele não tinha um valor intrínseco. Que eu não acreditava no valor do que eu estava fazendo. Que só teria valor se alguém reconhecesse. E isso é errado. Né?
A gente fica esperando a valoração externa do outro. Nós temos um valor, eu não vou perder o meu valor porque o outro não me agradeceu. A ação que eu estou fazendo, o bem que eu estou fazendo, me faz me sentir melhor, me faz sentir bem comigo mesmo, eu me sinto uma pessoa boa. E isso é bom para mim, é terapêutico até para mim, né? É melhor do que eu me sentir uma pessoa má, fazendo mal, né? Agora eu não posso ficar condicionado a essas recompensas, né? Não posso ficar condicionado a essa retribuição das pessoas, tá? Eu tenho que aprender a servir e passar, né? Não ficar olhando muito para os resultados, contemplando. Não, servir e passar. Se as pessoas vão aproveitar bem aquilo ou não vão, o problema delas, é uma questão delas, da relação delas com a vida, delas com Deus. A minha relação com Deus, com a vida, com o próximo, é eu gerar o bem possível que eu possa fazer, né? Silvia, né? Devemos fazer sem esperar nada de volta, né? A Maria, aí a gente queria só aparecer, né? Pode ser, né? Pode ser também, né? É quando a gente faz o bem, não por idealismo de fato, não por desejo de exercício de amor, de caridade, mas como exercício egóico, né? Com propósitos egóicos. Aí é quando a gente geralmente se frustra, se decepciona, fica amargurado, né? Aí geralmente é quando nós procuramos fazer o bem, mas com propósitos egóicos. Isso é o resultado final. É a descontinuidade, é a falta de perseverança, né? É a falta de consciência no fazer a caridade, é condicionar ao bem que a gente vai receber também. Então isso tudo demonstra propósitos egóicos, tá? Não propriamente o self, né? Então seja o bem que houverdes feito a vossa recompensa na terra, e não atenteis no que dizem os que hão recebido os vossos benefícios. A ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem. Ser-vos-á levado em conta, e os que vos forem ingratos serão tanto mais punidos, quanto maior lhes tenha sido a ingratidão. Né? A ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem. Ser-vos-á levado em conta, e os que vos forem ingratos serão tanto mais punidos, quanto maior lhes tenha sido a ingratidão. Então, aí nesse momento, a gente tem duas formas de olhar essa questão, né? Uma forma é nós olharmos, como os espíritos estão colocando aqui, de uma possível ingratidão das pessoas para com a gente, né? E nós temos que aprender a conviver com isso, a compreender o outro, a perdoar, né? Então isso é uma forma de ver. Mas peraí, e a nossa ingratidão para com os outros? Né? Que é bastante útil a gente pensar sobre isso também. E a nossa, o quanto nós temos sido ingratos para com os outros. Enquanto nós perdemos muito tempo tentando achar ingratidão nos outros para conosco, muitas vezes é o tempo que nós estamos perdendo de analisar o quanto nós temos sido ingratos para com os outros. Não é? Vocês entenderam, pessoal? O tempo que nós temos gasto tentando achar a ingratidão dos outros para conosco, muitas vezes é o tempo que nós estamos perdendo, que poderíamos descobrir o quanto nós temos sido ingratos para com os outros. Que eu acho até mais importante isso, do que a gente ficar tentando achar onde que os outros erraram com a gente para que a gente possa perdoar, para que a gente possa perdoar, para que a gente possa compreender. Então eu vou ficar tentando achar, né, onde é que erraram comigo para eu ser bonzinho, para mostrar o quanto eu sou generoso, para perdoar, para desculpar, né, para conceder a minha misericórdia e tal. Isso tem bastante ego aí também, né? Mas a proposta acho que é mais profunda, né? Acho que a proposta é a gente começar a analisar o quanto nós temos sido ingratos para com os outros, para com Deus, para com os espíritos amigos,
Mas como é que a gente demonstra isso? Quando a gente nem lembra deles, quando a gente nem agradece pelas bênçãos recebidas. Nós não sabemos, pessoal, a extensão dos benefícios que nós temos recebido. E eles nos ajudam fisicamente, emocionalmente, espiritualmente o tempo todo. E nós ficamos achando que estamos por nossa conta. E às vezes até criticamos, parece que os espíritos não estão ajudando a gente, né? E mal sabemos o quanto temos sido auxiliados. Então a gente vê o quanto que a gente tem sido ingrato, né? Quanto que os espíritos esperam que nós aproveitemos melhor os recursos que temos recebido. E nós muitas vezes continuamos nos maus hábitos, continuamos ali com aquela teimosia, ao invés de procurar a casa espírita, procurar trabalhar com a mediunidade, com a caridade, ficamos lá teimando em atitudes que só nos afastam da saúde. E eles estão ali do nosso lado, tentando nos ajudar, né? Então eu vejo aí que é um grande campo para a gente refletir. O quanto nós temos sido ingratos para com a vida, ingratos para com os espíritos amigos, para com os nossos parentes já falecidos, né? Para com Deus, né, Orquídea? Então, e como é que a gente pode sair disso? Começando a retribuir um pouquinho mais, né? Ao invés de nos sentirmos merecedores de tudo e, né, vamos dizer assim, credores de tudo, ao invés de sentirmos assim, no dever de retribuir a vida, de começar a praticar o bem como uma forma de gratidão pelo tudo que recebemos, né? Resolvermos termos filhos em gratidão à oportunidade que tivemos de nascer como filhos de alguém. São formas da gente demonstrar a gratidão e não a ingratidão para com aqueles que nos rodeiam, né? Então são apenas algumas reflexões, né? Aqui a gente acabou esse tópico aqui, né? A gente acabou aqui a gente entrou na decepções, ingratidão e afeições destruídas, né? A gente acabou aqui a resposta do 937, tá? Aí semana que vem a gente pega o 938, tá bom, pessoal? Bom, nós estamos na hora já. Espero que encontre vocês ainda na quinta-feira, tá? Diz que tem uma festinha aí aqui no Pautalk, né? Na sexta-feira, né? Vou fazer de tudo para estar junto com vocês também, tá? Mas aí na quinta a gente se encontra de novo, se Deus quiser, tá bom? Quem a gente não vê mais, um Feliz Natal, um próspero ano novo, né? Que nós possamos estar juntos. Mas a gente deve se encontrar ainda, se Deus quiser, tá? Um grande abraço a todos, pessoal. Muito obrigado pela presença e pelo carinho de todos. Até mais.